Olá, eu sou Macorati e vou continuar o nosso curso de C# abordando o assunto threads, nesta aula falando sobre o deadlock. Tá? A tradução da palavra deadlock, né, ela pode ser traduzida e ter os seguintes significados. Deadlock pode significar impasse, beco sem saída. No contexto das threads, o deadlock ele ocorre na seguinte situação. Quando eu tiver dois ou mais processos concorrentes, tá? No caso aqui, nós vamos tratar de threads. Então, quando eu tiver duas ou mais threads concorrentes que estão esperando pelo outro terminar e nenhum deles termina, nós estamos em um impasse ou deadlock. Então, a situação seria o seguinte. Eu tenho a thread A, essa thread ela adquire um bloqueio em um objeto A. Ao mesmo tempo, a thread B adquire um bloqueio no objeto B. A seguir, a thread A requisita um bloqueio no objeto B. E, ao mesmo tempo, a thread A requisita um bloqueio no objeto A. Ocorre que o bloqueio A, que o objeto A já está bloqueado pela thread A e que o objeto B já foi bloqueado pela thread B. Então, a thread A fica aguardando a thread B liberar o bloqueio e a thread B fica aguardando a thread A liberar o bloqueio. Então, uma fica aguardando a outra. Então, eu tenho aqui um deadlock. Tá? O programa vai congelar, vai ficar indefinidamente aguardando aqui a liberação dos bloqueios. E o cenário, né, que nós eu vou mostrar um exemplo prático aqui nessa aula, vai ser o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma thread 1, né, duas threads, thread 1 e thread 2. E dois recursos que eu quero acessar, recurso 1 e recurso 2. O recurso pode ser um trecho de código, né? Uma seção de código crítica. Então, o que acontece? A thread 1 vem, bloqueia o recurso 1. A thread 2 vem, bloqueia o recurso 2. E a thread 1 solicita um bloqueio no recurso 2 e a thread 2 solicita um bloqueio no recurso 1. Tá? Como os recursos já estão bloqueados, tá? Uma thread fica esperando pela outra liberar o bloqueio e isso não ocorre. É isso que eu vou mostrar nessa aula. Vamos então ao exemplo. Vou abrir aqui o Visual Studio. Tá? Ó, eu estou usando a versão 2015 Community, que é uma versão gratuita. Tá? Muito bem, então ó, eu tenho dois projetos do tipo Console Application. Eu cliquei aqui, ó, criei eles aqui, ó, File, New Project. Vim aqui em Console Application, linguagem C#, né? Linguagem C#, Windows, Console Application. Aí dei o nome aqui, criei os dois projetos. Então, ó, vou começar mostrando o deadlock. Vamos lá. Então, tá aqui meu projeto, tá? Eu tenho uma classe programa e um método main. Bom, então o que eu vou fazer? Para ganhar tempo, né, eu não vou digitar, eu vou copiar e colar o código aqui. Então, primeiro eu vou definir duas variáveis estáticas, né, duas variáveis do tipo object, tá? E vou criar uma instância para cada variável. Eu chamei de static object lock A e static object lock B, tá? Esses objetos eu vou utilizar para adquirir o bloqueio. Muito bem. Então, aqui no método main, eu vou digitar aqui um código para ele escrever lá no console exemplo de deadlock, né? E agora eu vou iniciar a thread 1 e a thread 2. Eu vou criar uma instância da classe thread, né? Lá. Tá? Então eu usei a classe thread, criei uma instância da classe thread, chamei thread 1, criei uma thread chamada thread 1, e estou mandando ela executar um método tarefa que eu vou criar logo em seguida, tá? Fiz a mesma coisa. Então eu tenho duas threads que vão executar os métodos tarefa 1 e tarefa 2. Então agora eu vou agendar a execução, né? Não basta apenas eu criar a instância da classe thread para que as threads elas sejam executadas. Eu tenho que agendar a execução.
Então eu vou dar um start na thread 1, um start na thread 2. E aí, como eu quero que haja uma sincronização, né, eu vou dar um join aqui, certo? E depois eu vou digitar aqui, ó, no console, o texto processamento concluído, vou ficar aguardando, tá? Então agora eu vou criar os métodos tarefa 1 e tarefa 2. Eles vão estar dentro aqui da classe programa, né? Fora do método main. Então, ó, na classe 1 não, no método tarefa 1, o que eu fiz aqui, ó? Eu estou usando o método lock para adquirir um bloqueio no meu objeto static object lock A, tá? E aqui eu dou uma mensagem tentando adquirir um bloqueio. Então aqui o lock ele vai bloquear o objeto A, tá? Aí eu vou dar uma pausa de 1 segundo e vou requisitar o bloqueio ao objeto B, tá? É esse cenário aqui, ó. A thread 1 bloqueou o recurso 1, que é meu objeto A, e depois solicita um acesso ao recurso 2, que é o objeto B, tá? Muito bem, então agora vamos à tarefa 2, ao método tarefa 2. O método tarefa 2, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai fazer um lock, né? Vai adquirir um bloqueio no objeto B, vai dar uma mensagem, tentando adquirir, e vai solicitar um bloqueio para o objeto A, ou seja, vai fazer o que está aqui nessa figura. Ele bloqueou o B e está solicitando um bloqueio no A. O que acontece? Ó, ele já está bloqueado pela thread 1, tá? O recurso 1. E aqui ele já está bloqueado pela thread 2. Então, esse cenário que eu tenho aqui, tá? Então, aqui eu tenho um deadlock. Então, olha, eu coloquei aqui, ó, esse código aqui nunca vai ser executado, porque, ó, esse bloqueio aqui, ele vai... a thread 1 ele vai ficar esperando a thread 2 liberar o bloqueio no objeto B. E esse código aqui também, ó, ele nunca vai ser executado, porque ó, a thread 2 vai esperar a thread 1, ficar esperando a thread 1 liberar o bloqueio no objeto A. Então eu vou ter aqui um impasse, um deadlock. Então se eu executar isso, olha, nós vamos ver o resultado. Olha lá. A thread 1 está tentando adquirir um bloqueio no objeto B e a thread 2 está tentando adquirir um bloqueio no objeto A. O objeto B foi bloqueado pela thread 2 e o objeto A foi bloqueado pela thread 1. Então uma fica esperando a outra. Então aqui está congelado o VGamma, é um deadlock. Tá? Esse é um exemplo bem simples. Então vamos agora ver como resolver isso. Tá? Então para resolver isso eu criei uma outra solução aqui. Embora a resolução aqui eu vou ter que alterar apenas o código do método tarefa 1. Tá? Então para resolver isso, como é que eu faço? Eu faço o seguinte, como resolver um deadlock? Para resolver um deadlock, eu posso fazer uma seleção específica, adquirir os bloqueios, eu planejar a aquisição dos bloqueios. Tá? Então, não tentar fazer um bloqueio numa thread que já está bloqueada, embora realmente seja um pouco complicado isso, dependendo da complexidade do seu programa, mas é uma possibilidade. Outro seria usar a classe mutex, tá? Que está fora do escopo aqui dessa aula. E o terceiro método que nós vamos usar é usar o método try-enter da classe monitor que nós vimos na aula anterior. Tá? Então a classe monitor ela tem um método enter e o método exit que nós vimos na aula anterior e ela tem um método try-enter. Ela tem um método, uma sobrecarga aqui nesse método,
onde eu tenho que fornecer o objeto sobre o qual eu quero adquirir o bloqueio e o tempo que eu fico tentando adquirir esse bloqueio no objeto. Tá? Então, o que o método tryEnter vai fazer? Ele vai tentar obter um bloqueio exclusivo para um objeto especificado por um determinado de milissegundos. Tá? E o que vai acontecer? Se ele conseguir bloquear, ele retorna true. Se ele não conseguir, ele retorna false. Tá? Então, nós vamos usar esse método para resolver o nosso problema de deadlock aqui. Então, vamos lá. Então, ó, eu vou copiar esse código inteirinho. Deixa eu copiar aqui, né, por partes. Vou copiar na classe Program, o static. Então, vamos lá. Na classe Program, toda essa parte aqui não vai ter alteração, tá? Depois eu vou copiar tarefa 1 e tarefa 2. Tarefa 1 e tarefa 2. Então tá aqui, ó. Então agora, nesse momento, tem um código exatamente igual. Opa, ele está reclamando de alguma coisa aqui. Ah, tá, eu acho que eu coloquei um a mais, né? Ou um a menos. Vamos ver aqui. Eu acho que eu coloquei um a menos. Foi um a menos. Então tá aqui, ó. Tarefa 2, tarefa 1 é o método min, os objetos, e aqui ó, o System Trade, né, que eu estou usando. Muito bem. Agora, como é que eu faço para resolver isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escolher aqui o método tarefa 1 e vamos lá. Ó. Qual é o problema aqui? O problema está aqui nesse lock, né? Porque ele está tentando adquirir e fica aguardando. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou continuar dando a pausa, né? Vou comentar o lock e vou usar o método tryEnter. Esse método ele retorna um boolean, então eu tenho que usar ele ali num if, né? Então eu vou verificar if o método tryEnter. Aí eu vou passar o objeto que eu quero bloquear, que é o static object lock b. Então eu vou tentar um bloqueio aqui, só que agora, em vez de eu ficar tentando indefinidamente, eu vou definir um tempo. Vou definir aqui, ó, 5.000 milissegundos, tá? O que ele tá? Opa, é tryEnter. Então eu vou tentar. Então, quando eu faço isso, você está lembrado da aula anterior, eu tenho que colocar entre um bloco try o código de sessão crítica, né? O código que eu estou querendo acessar. E um finally é que eu verifico se após ele bloquear, eu tenho que liberar o bloqueio. Então aqui eu estou liberando o bloqueio. Ó. Objeto lock b. Muito bem. Agora, nesse if aqui, ó, eu vou tentar bloquear. O que vai acontecer? Se ele bloquear, ele retorna true. Senão, ele vai retornar um false. Então, aí o que eu vou fazer? Aí eu venho aqui, ó, e faço o seguinte. Aí eu dou uma mensagem, né? Eu faço assim, ó, console writeLine. Então, se isso for verdade, ele vai bloquear, vai entrar aqui, vai fazer vai exibir em tarefa 1, sessão crítica e vai liberar. Se ele não conseguir, que vai ser o caso aqui, eu vou dar uma mensagem. Não foi possível adquirir um bloqueio para o objeto static, objeto lock b. Saindo, aí ele sai. Pronto.
e assim eu resolvo o meu problema de deadlock. Eu não tenho mais o deadlock, tá? Então, ó, eu comentei o lock, porque esse lock aqui, ele vai tentar bloquear e não vai desistir. O try enter, ele vai tentar por 5 segundos. Se ele conseguir, se retornar true, ele vai entrar aqui no try, vai executar o código, tá? E depois vai sair, vai liberar o bloqueio. Se ele não conseguir, tá? Ele vai retornar false, então ele vai desistir. Não foi possível adquirir o bloqueio. Então ele para de tentar bloquear o recurso, tá? Então aí eu não tenho deadlock. Então vamos ver. Então aí o fluxo vai seguir, tá? Aí eu vou ter isso aqui, ó. Ele vai imprimir isso aqui. No deadlock você pode ver que essa mensagem não aparece, né? Então vamos lá. Vamos agora colocar aqui, ó, o código 2, né? Como o projeto que vai iniciar. Deixa eu dar um build, né, na solution para ver se tem algum erro. Ó, não tem erro nenhum. Vamos executar. Olha lá, está tentando adquirir. 5 segundos ele vai aguardar. Ó, não foi possível, não conseguiu. Aí ele entrou em tarefa 2 e deu o processamento concluído. Eu não tenho mais o deadlock. Correto? Então, nós acabamos de mostrar uma das maneiras de a gente contornar o problema do deadlock, que no caso aqui foi usar o try enter, tá? Dependendo da situação, tá? Você vai ter que utilizar outros recursos. Mas era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.